O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, pediu hoje que a Polícia Federal investigue ataques cibernéticos aos sistemas da Corte. Durante coletiva de imprensa no início da noite, Barroso disse que há suspeitas de articulação de grupos para desacreditar o sistema de votação. Ontem, durante o horário de votação, o sistema de informática do TSE foi alvo de um ataque de múltiplos acessos, mas foi neutralizado pelo sistema de defesa e não houve vazamento de dados, segundo o tribunal. As tentativas de invasão foram feitas por meio de servidores localizados no Brasil, Estados Unidos e Nova Zelândia. Esse sistema não tem relação com a apuração dos votos, que ocorre por meio de uma rede privada. A Justiça investiga como aconteceu e quem foram os responsáveis pela tentativa de ataque no sistema do Tribunal Superior Eleitoral no domingo de eleição. O presidente do TSE informou que a invasão foi evitada e nenhum dado foi vazado. Barroso garantiu ainda que a segurança do sistema eleitoral e o resultado da eleição não foram comprometidos. Houve registro de lentidão e pelo menos 2.717 urnas tiveram que ser substituídas. E após enfrentar falhas técnicas, houve atraso de quase 3 horas no resultado da eleição. Lamento, sinceramente, o atraso ocorrido. Ele decorreu provavelmente do aumento das medidas de segurança que nós trouxemos para o sistema e de uma possível falha em um dos processadores. Objetivamente, o que aconteceu foi o seguinte: foi preservada a segurança e a integridade do sistema. Os dados divulgados no mesmo dia da eleição são todos confiáveis e conferíveis pelo boletim de cada urna e, no fundo, tudo se resumiu a um atraso de pouco menos de 3 horas. E é preciso dizer que nenhum ataque foi bem sucedido. Portanto, o sistema funcionou adequadamente. Houve uma falha de hardware, como eu falei, e uma lentidão indesejável, ainda não inteiramente diagnosticada, mas que não foi um problema grave. Talvez nenhum país do mundo, no mesmo dia de uma eleição em que nós tivemos, eu não tenho o número de cabeça, mas mais de 100 milhões de eleitores, talvez 120 milhões de eleitores, você divulgar o resultado na mesma noite. Isso continua a ser extraordinário. O aplicativo e-Título, que serve tanto para identificar o eleitor quanto para justificar a ausência, congestionou. Foram mais de 13 milhões de downloads e 600 mil justificativas só durante o domingo. A Justiça Eleitoral estima que cerca de 23% dos eleitores aptos deixaram de votar, um número considerado positivo diante do cenário. Plena pandemia, nós tivemos um índice de abstenção pouca coisa superior à das eleições passadas. Os eleitores brasileiros deram uma demonstração de maturidade política nas eleições deste último domingo. Mesmo com a pandemia, mesmo com todos os receios e as dificuldades para se manter em segurança, os índices de abstenção foram um pouco mais elevados do que a média normal. Quem não votou tem até 60 dias para prestar contas à Justiça Eleitoral. A justificativa pode ser feita através de um formulário disponível no site do TSE ou pelo aplicativo e-Título. Quem não justificar dentro do prazo pode ter problemas como deixar de tomar posse em cargo público ou de se matricular em instituição de ensino. Já os eleitores das cidades onde haverá segundo turno podem comparecer às urnas nesta segunda fase da eleição, ainda que não tenham justificado a ausência no primeiro turno. Em 57 municípios, os eleitores devem voltar às urnas para o segundo turno das eleições no próximo dia 29. Quem tiver qualquer dúvida relacionada à eleição ou à justificativa, pode mandar uma mensagem através do WhatsApp para a Justiça Eleitoral. Basta apontar a câmera do seu celular para a imagem que está na sua tela ou chamar o TSE para uma conversa através do número 61 9637 1078.
O presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar o atual sistema eleitoral brasileiro e aos apoiadores no Palácio do Planalto lembrou que já pediu a volta do voto em papel e afirmou que o eleitor não deve ter dúvida se o voto realmente foi para conta do seu candidato. Nós temos que ter um sistema de apuração que não deixe dúvidas, né? É só isso. Tem que ser confiável e rápido. Não deixar margem para suposições. Agora, um sistema que desconheço no mundo onde ele seja utilizado. Só isso, mais nada. Agora, no que eu tenho proposta, tive, né? Foi o Supremo disse que é inconstitucional o voto impresso. Tem proposta de emenda à Constituição na Câmara. Se nós não tivermos uma forma confiável de apurar as eleições, a dúvida sempre vai permanecer. E nós devemos atender a população. Não sou eu quem fala é o povo. Muita gente, ou alguns falam sem ouvir o povo, sem ser de seus gabinetes. No meu caso, eu estou sempre ouvindo a população e eles querem um sistema de apuração que possa demorar um pouco mais, não tem problema nenhum, mas que seja garantido que o voto que essa pessoa deu, né, vá para aquela pessoa realmente de fato. E aqui no Jornal das 22 vamos fazer um giro pelo Brasil e destacar os resultados nas capitais de todos os estados do país. Na região sudeste, em 3 capitais, haverá segundo turno: São Paulo, Rio de Janeiro e Vitória. Já na capital mineira, Belo Horizonte, o atual prefeito Alexandre Calil ganhou com folga e garantiu a reeleição já no primeiro turno. Em Minas Gerais, o atual prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, do PSD, foi reeleito para os próximos 4 anos, já no primeiro turno. Calil obteve 63,36% dos votos. Em segundo lugar, ficou Bruno Engler, do PRTB, que registrou 9,95% dos votos. Na capital paulista, vai ter segundo turno nas eleições para prefeito. A disputa será entre os candidatos Bruno Covas, do PSDB, atual prefeito, que alcançou 32,85% do eleitorado paulistano, contra o candidato Guilherme Boulos, do PSOL. Boulos surpreendeu e teve 20,24% dos votos. No Rio de Janeiro, Eduardo Paes, do DEM, e Marcelo Crivella, atual prefeito, do Republicanos, vão disputar o segundo turno das eleições municipais. Paes teve 37,01% dos votos válidos contra 21,90% de Crivella, que tenta a reeleição. No Espírito Santo, o delegado Pasolini, do Republicanos, e João Coser, do PT, vão decidir em segundo turno quem será o próximo prefeito de Vitória, a capital do estado. Pasolini teve 30,95% dos votos contra 21,82% de João Coser. Na cidade de Passa Quatro, Minas Gerais, o prefeito que morreu na véspera da eleição foi reeleito com mais de 60% dos votos válidos. Antônio Claré Mota Esteves estava internado e veio a falecer poucas horas antes do pleito. O atual prefeito, que era candidato à reeleição, Antônio Clarete Mota Esteves, morreu na véspera da eleição. Como não houve tempo de alterar, ele foi escolhido por 60,8% dos eleitores e acabou reeleito. O Partido Verde fez a solicitação para a substituição do candidato antes do início das votações, mas as urnas já estavam lacradas. A Justiça Eleitoral ainda vai avaliar o pedido. Clarete teve 5.638 votos na cidade. O segundo colocado, Betinho Paiva, do DEM, ficou com 3.302 votos, o que representa 35,61% dos votos. Clarete estava internado havia 2 semanas, após sofrer infarto, e veio a óbito na noite de sábado. Ele foi o prefeito eleito mais novo da história de Passa Quatro, aos 28 anos, no ano de 1986. Clarete também foi vereador, presidente da Câmara, vice-prefeito e prefeito em 2 ocasiões. A Justiça Eleitoral informou que o Partido Verde solicitou a substituição de Antônio Clarete ainda na noite de sábado. O pedido era para que entrasse na disputa a chapa de Henrique Nogueira Gonçalves como candidato a prefeito e Marco Torres como vice.
A lei eleitoral permite a troca de candidatura após o prazo em caso de morte. E caso o pedido seja aceito, os votos destinados a Antônio Clarete vão para Henrique Nogueira Gonçalves. E caso seja indeferido, os votos devem ser anulados. A cidade de Porto Alegre foi a capital do país que registrou o maior número de abstenções no primeiro turno das eleições em 2020. Do número de total de eleitores aptos a votar, 33,08% preferiu não ir às urnas. Sebastião Melo e Manuela Dávila disputam o segundo turno na capital do Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre, Sebastião Melo, do MDB, e Manuela Dávila, do PCdoB, vão decidir em segundo turno, no dia 29 de novembro, quem será o próximo prefeito da capital do Rio Grande do Sul. Melo teve 31,01% dos votos e Manuela, 29%. Na capital de Santa Catarina, Jean Loureiro, do DEM, foi reeleito prefeito de Florianópolis com 53,46%. Elson Pereira ficou em segundo, com 18,13%. No Paraná, Rafael Greca, do DEM, foi reeleito prefeito de Curitiba no primeiro turno. Goura Nataraj, do PDT, ficou em segundo, com 13,26% dos votos. No centro-oeste do país, as cidades de Goiânia e Cuiabá vão ao segundo turno para decidir quem será o novo prefeito. O MDBista Maguito Vilela, que disputa a vaga de prefeito em Goiânia, continua entubado em São Paulo como consequência da Covid-19. O quadro é estável e ele está no segundo turno das eleições. Em Goiânia, Maguito Vilela, do MDB, conseguiu 36% dos votos. O concorrente é Vanderlan Cardoso, do PSD, que recebeu 24,6% dos votos. Em Cuiabá, no Mato Grosso, Abílio Júnior, do Podemos, foi para o segundo turno com 33,72% dos votos. Seu adversário será Emanuel Pinheiro, do MDB, que recebeu 30,64% dos votos. Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, foi a única capital do Centro-Oeste que já elegeu o novo prefeito. Marquinhos Trade, do PSD, recebeu 52,58% dos votos válidos. O presidente americano Donald Trump afirmou que Joe Biden venceu porque a eleição foi fraudada, em publicação no Twitter deste domingo. Esta é a primeira vez que o republicano afirma que o adversário democrata ganhou após o anúncio dos resultados. As perdas no setor do turismo por causa da pandemia são gigantescas. Portugal, por exemplo, registrou entre janeiro e setembro quase 10 milhões de turistas estrangeiros a menos do que no mesmo período do ano passado. A queda é consequência da crise da Covid-19 e representa uma queda de 73,8%. Os números foram revelados nesta segunda-feira pelo Instituto Nacional de Estatísticas. No total, o setor português de hotelaria recebeu 8.700.000 pessoas durante 9 meses, equivalente a 59,3% menos no número de hóspedes. O colapso no faturamento é de 64,5%, ou mais de 1.230 bilhões de euros. Nesse contexto, o número de turistas estrangeiros caiu para apenas 3.400.000, contra 13 milhões entre janeiro e setembro de 2019. O mercado interno apresentou melhores resultados, com uma queda de 36,9%. O país se beneficiou entre o final de agosto e meados de setembro de uma suspensão temporária das restrições às viagens impostas aos britânicos. O turismo é o principal setor para a renda de Portugal, representando 8,7% do PIB do país. A Polícia Federal prendeu hoje pela manhã o autor do suposto atentado contra o Ministério da Justiça em Brasília. Ele é paranaense e se chama Luiz Antônio Iurque Eviex. Ontem à noite, um carro invadiu o espelho d'água do prédio. O veículo foi abandonado. De acordo com policiais, foi encontrado um objeto amarrado ao acelerador para manter o carro em movimento, mesmo sem motorista. Os investigadores buscam saber se ele agiu sozinho e qual motivação ele tinha. Dia 25 de novembro será comemorado o Dia Nacional do Doador de Sangue. Mas esse ano não há muitos motivos para comemorar a data, já que por causa da pandemia,
os estoques de sangue estão muito reduzidos. No Hemocentro de São Paulo, a quantidade de sangue está 30% abaixo do necessário. O serviço, que atende mais de 100 hospitais e unidades de saúde da Grande São Paulo, precisa urgentemente de doadores. Na sala de doações, as cadeiras estão vazias. Desde o início da pandemia, pouca gente tem comparecido aqui para doar sangue. Só mesmo quem sabe a importância desse gesto, como a dona Vera. Ela conta que há 10 anos o pai ficou internado e precisou de sangue. Desde então, se tornou uma doadora. Ele chegava a tomar 2, 3 bolsas de sangue por dia. Então eu sei como é difícil conseguir. E eu acho que, independente se existe problema ou não na família, eu acho que deve doar. E o reflexo desse baixo movimento é que os estoques de sangue do Hemocentro de São Paulo estão em estado crítico. O local, que abastece mais de 100 hospitais e unidades de saúde da Grande São Paulo, conta apenas com 30% da quantidade necessária. O tipo AB positivo é o único que está com estoque estável. O AB negativo e o A positivo estão em alerta. Mas o A negativo, o O positivo, o O negativo, o B positivo e o B negativo estão em estado crítico. Essa queda no movimento de doadores vem sendo observada nos últimos 2 anos, mas se intensificou agora com a pandemia. Isso porque muita gente ficou com receio de sair de casa e até frequentar ambientes hospitalares. Mas no início do isolamento social, os baixos estoques, de certa forma, eram compensados porque muitas cirurgias deixaram de ser realizadas. Mas agora esses procedimentos estão sendo retomados, o que vai exigir mais sangue. Por isso, a direção do Hemocentro faz um apelo. Estamos muito necessitados, então que por favor venham quem puder doar. Para doar é preciso ter entre 16 e 69 anos e pesar no mínimo 50 quilos. A pessoa também tem que dormir pelo menos 6 horas e não comer alimentos gordurosos antes da doação. A direção do Hemocentro ressalta que todos os protocolos de segurança contra a Covid-19 foram adotados. Desde março nós começamos com um agendamento online para tentar atender de uma maneira mais rápida as pessoas e para evitar aglomeração, né? Além disso, todas aquelas outras medidas, o uso de máscara por todos, o uso de álcool gel, enfim, são essas medidas que foram tomadas para a gente aumentar ao máximo a segurança do processo. E enquanto muita gente está com medo, o Alisson resolveu doar pela primeira vez. A preocupação dele não era nem a pandemia, era a picada da agulha. Mas nem isso foi tão ruim como ele imaginava. Todo mundo fala que a agulha é grande, né? Mas foi super tranquila. A enfermeira aqui colocou que eu nem senti. E a maior recompensa é saber que vai ajudar outras pessoas. Eu tô feliz, né? Que eu sei que eu vou ajudar alguma pessoa aí que tá precisando, principalmente em São Paulo, que a gente vê que tem vários acidentes, várias pessoas internadas. É um sentimento de que eu tô fazendo a diferença. Vamos a mais resultados das eleições municipais em capitais da região norte. Apenas em Macapá, capital do Amapá, o pleito será realizado em dezembro por conta do apagão. Em Belém, na capital do Pará, haverá segundo turno entre os candidatos Edmilson Rodrigues, do PSOL, e delegado federal Eguchi, do Patriota. O deputado Edmilson teve 34,24% dos votos e o delegado federal Eguchi, 23,06%. Em Boa Vista, capital de Roraima, também haverá segundo turno. A disputa será entre Arthur Henrique, do MDB, que conseguiu 49,64% dos votos, e Otassi Nascimento, do Solidariedade, com 10,59% dos votos válidos. Em Manaus, capital do Amazonas, o segundo turno será disputado pelo ex-governador Amazonino Mendes, do Podemos, que conseguiu 23,91% dos votos, e Davi Almeida, do Avante, com 22,35% dos votos. Em Porto Velho, capital de Rondônia, o atual prefeito Hildon Chaves, do PSDB, que conseguiu 34,01% dos votos, vai disputar o cargo com Cristiane Lopes, do PP, que recebeu 14,32% dos votos. Em Rio Branco, capital do Acre, mais um segundo turno entre Tião Bocalon, do PP, que conseguiu 49,58% dos votos, e Socorro Neri, do PSB, que conseguiu 22,68% dos votos.
Em Palmas, capital do Tocantins, foi reeleita a prefeita Cíntia Ribeiro, do PSDB, com 36,22% dos votos. Em segundo lugar, ficou o professor Júnior Gel, do PROS, com 14,52% dos votos. A capital Palmas não se enquadra nos critérios que permitem uma nova votação entre os dois candidatos mais bem posicionados no primeiro turno. Em Macapá, capital do Amapá, devido à falta de energia elétrica, o Tribunal Regional Eleitoral marcou as eleições para os dias 13 e 27 de dezembro. Com esse novo prazo, será possível restabelecer as condições materiais e técnicas para a realização do pleito, com segurança da população. E começou a valer nesta segunda-feira o Pix, o novo meio de pagamento instantâneo desenvolvido pelo Banco Central. Durante a fase de testes realizada entre 3 de novembro até ontem, as transações pelo Pix somaram 780 milhões de reais. O Pix é o novo sistema de pagamentos instantâneos criado pelo Banco Central para baixar custos e tornar os pagamentos mais rápidos. Agora, as transferências bancárias levarão apenas alguns segundos. As principais vantagens do Pix para os consumidores serão conseguir fazer as transações de forma mais rápida, então suas compras, transferências, de alguma forma serão mais fáceis de fazer, porque serão rápidas e imediatas, e também outras vantagens relacionadas a custos, porque hoje as transferências TED, DOC, no geral, os bancos cobram, e via Pix, além de ser mais rápido, não vai ter esse custo para o usuário. E quando você tiver alguma operação que envolva custo, vai ser muito menor do que hoje os bancos cobram dos seus usuários. O novo sistema de pagamentos já começou com 71 milhões de cadastros, tanto de pessoas físicas quanto de pessoas jurídicas. Com o Pix, o Banco Central promete transações muito mais rápidas que estarão disponíveis todos os dias da semana, durante 24 horas, inclusive nos feriados. O Pix não vai impactar apenas as pessoas físicas, como também beneficiar as empresas que se cadastrarem. Os lojistas devem ganhar mais agilidade, seja nas compras realizadas com transferências bancárias ou em compras feitas pelo cartão de débito, por exemplo. Claro que além da rapidez, da transferência dos valores, hoje você mandar uma TED ou um DOC, chega a levar até 2, 3 dias. E se for no final de semana, você tem que aguardar até segunda-feira para confirmar se o dinheiro caiu na sua conta de fato. O Pix acabou isso. O Pix agora são 24 horas, incluindo finais de semana. Você pode fazer uma transferência a qualquer momento, de banco para banco, ou de banco para outro estabelecimento. O mais importante é o custo. Hoje o lojista paga no cartão de débito, você entra numa loja, faz uma compra e pede para passar no débito. O dinheiro sai da sua conta e vai para a conta do fornecedor, do lojista, no dia seguinte. Quer dizer, saiu da sua conta e sai na hora. Na hora que você passa o cartão de débito, se você entrar no seu extrato, você vê que o dinheiro já saiu da sua conta. Só que ele demora 24 horas, até 24 horas, para cair na conta do lojista. E, além disso, o lojista paga uma taxa de cartão de crédito que pode ser até de 4%. Dependendo da negociação, o lojista paga até 4% para ter acesso ao dinheiro que saiu da sua conta e em 24 horas vai estar na conta dele. Agora você imagina, a Selic está 2% ao ano. Como é que você paga até 4% para fazer uma transferência do seu dinheiro que está na sua conta para a conta do lojista? Realmente é um custo absurdo. E com certeza eu acredito que num curto tempo de espaço nós teremos produtos mais baratos. Mas, como toda novidade gera dúvida, muitos empresários ainda não sabem exatamente como o Pix vai funcionar na prática. Como esse comerciante, por exemplo, que vende tanto no atacado quanto no varejo e não sabe se a ferramenta vai se aplicar nesses dois canais de vendas. Aqui a gente tem 2 canais de venda, tanto varejo quanto atacado, e a gente está entendendo que para o atacado, que é um canal de vendas que usa mais a TED e a DOC, vai ter um facilitador onde não vai ser cobrado taxa ou ela vai ser menor do que é hoje. Então, assim, para o consumidor final, a gente ainda não entendeu qual que é a grande jogada para a substituição do cartão de crédito ou débito. Até agora nenhum cliente que veio aqui pediu para usar o Pix. O Banco Central esclarece que, assim como as pessoas físicas,
Os lojistas só têm a ganhar com essa nova ferramenta. Você colocar uma tubulação comum para o pagamento no varejo, de modo que você faça um desenvolvimento só, que valha para qualquer banco, é garantir que a regra seja pró-competitiva. A gente espera, e o mercado, a competição, esse mecanismo fascinante de criação de valor, que acesso ao insumo barato mais competição vai fazer com que os serviços sejam baratos e de qualidade. Ainda de acordo com o Banco Central, o Pix não para por aí. Outros serviços devem ser implantados já no próximo ano. O Pix deverá permitir saques em lojas e supermercados. Então o cashback vai ser muito importante, primeiro porque ele facilita, depois ele diminui o custo. A gente vai ter desenvolvimentos futuros do Pix que nós não sabemos hoje, que vai depender muito da demanda das pessoas. A tecnologia é uma evolução digital que vai se moldando. Ao longo do tempo a gente vai pode entender que existe demanda por um serviço A ou B, ou uma funcionalidade diferente, que vai atender uma classe diferente, que vai incluir mais pessoas ainda no sistema, e a gente vai agir, obviamente, na forma mais rápida possível, com toda a segurança, para atender essa demanda. Para evitar golpes, o Banco Central recomenda que o usuário realize o cadastramento de chaves apenas por meio das plataformas das instituições e realizem as operações por meio delas. O INSS fechou um acordo hoje para diminuir o tempo de resposta ao pedido de um benefício. O contribuinte não poderá esperar mais do que 3 meses para ouvir a solução da Previdência. Isso no caso das aposentadorias, porque se for salário maternidade, não poderá passar de 1 mês. O acordo fechado hoje com a Procuradoria-Geral da República precisa passar pelo crivo do Supremo Tribunal Federal para entrar em vigor. O ministro da Cidadania disse hoje que o governo finalmente chegou ao substituto do Bolsa Família. Segundo Onyx Lorenzoni, o presidente Jair Bolsonaro deverá autorizar o lançamento oficial do novo programa no começo do mês que vem. 20 milhões de brasileiros de baixa renda deverão ser beneficiados com um orçamento de quase 35 bilhões de reais já no primeiro ano. Neste programa, a assistência terá o caráter de pagar a quem faz por merecer. O governo vai, segundo o ministro, promover o encontro de quem precisa de emprego com aqueles que têm vaga para oferecer. No mercado financeiro, o dólar começou a semana fechando em queda. A moeda norte-americana caiu 0,69% e encerrou o dia cotada a R$ 5,437 na venda. Urnas 100% apuradas também nas cidades da região nordeste do país. Das 9 capitais, 2 não terão segundo turno. Ontem mesmo já decretaram seus prefeitos para os próximos 4 anos. É o caso de Salvador e Natal. Um fato curioso nas eleições nordestinas foi que, em Maceió, Alagoas, os 2 candidatos que vão disputar o segundo turno tiveram uma diferença menor que 1.200 votos. Foram 110.234 eleitores que votaram para o candidato do MDB, Alfredo Gaspar de Mendonça, e 109.053 para o candidato JHC do PSB. 28,87% e 28,56% dos votos, respectivamente. Em Salvador, capital da Bahia, o candidato do Partido Democratas, Bruno Reis, foi eleito com 64,20% das intenções de voto. Na segunda colocação, com 18,86%, ficou Major Denise, do PT. Pelo PSDB, Álvaro Dias conseguiu se reeleger em Natal, capital do Rio Grande do Norte, com 56,58% dos votos. O senador Jean, do PT, ficou em segundo colocado com 14,38% das intenções de voto. Em Fortaleza, Ceará, Sarto, do PDT, com 35,72% dos votos, enfrenta no segundo turno o capitão Wagner, do PROS, que teve 33,32% das intenções de voto. Em São Luís, no Maranhão, Eduardo Braide, do Podemos, com 37,81% dos votos, vai ao segundo turno com Duarte, do Republicanos, que teve 22,15% dos votos. Em João Pessoa, na Paraíba, Cícero Lucena, do PP, obteve 20,72% das intenções de voto e Nilvan Ferreira, do MDB, 16,61%.
Em Recife, Pernambuco, com 29,17% dos votos, João Campos, do PSB, enfrenta a única mulher candidata das capitais do Nordeste, Marília Reis, do PT, que teve 27,95% das intenções de voto. Com 34,53% dos votos, Doutor Pessoa, do MDB, concorre pela Prefeitura de Teresina, no Piauí, com Kleber Montezuma, do PSDB, que teve 26,70% das intenções de voto. E, por fim, em Aracaju, Sergipe, Edivaldo, por pouco, não dispensa o segundo turno. O candidato pelo PDT obteve 45,57% dos votos, ou seja, 119.681 eleitores aracajuanos contra 55.973 dos obtidos pela delegada Daniele, do Cidadania. E chegou o momento de fé e esperança na live do missionário R.R. Soares. Hoje, a palavra está no livro de Salmos, capítulo 77, versículo 1. No início do versículo, a palavra diz: clamei a Deus com a minha voz. Acompanhe o ensinamento dessa palavra com o missionário Soares. Clamar a Deus com a sua voz não significa a voz que você nasceu, que naturalmente, né? A voz natural. Mas significa aquele entendimento que Deus deu para você, porque é único. Assim como dizem, né? Que cai bilhões de flocos de neve numa nevasca e não tem dois iguais. Não tem duas pessoas iguais. Ou até gêmeos, se você olhar bem assim, mas isso aqui tem uma diferençazinha. E essa diferença faz tudo. Então a voz que eu tenho é quando eu entendo a palavra de Deus. Eu estou meditando na Bíblia, lendo e olhando aqui, leio, volto, leio de novo, meu coração está aberto para o Senhor Deus, eu estou pedindo, me ensina. De repente a palavra abre diante de mim. Eu pego aquele entendimento, ali é a minha voz. Quando eu for clamar a Deus, eu não posso clamar com o entendimento de qualquer outro pastor, de qualquer outro irmão em Cristo, por mais abençoado que essa pessoa seja. Porque ali foi o entendimento que Deus deu para ele. Para você é a mesma coisa. Você ficar clamando é mais ou menos como língua estranha, né? Você não é batizado e você vai e fica me imitando, ou imitando outro pastor ali, e daí um pouquinho você vai, pipipi, parece igual. Só parece. Porque, na verdade, aquilo tem uma revelação para Deus, além do som que a gente ouve. O som é como se fosse, assim, uma amostra que nós estamos falando em mistério, mas o que interessa é que Deus está ouvindo, porque Ele deu para nós, e a resposta é que Ele vai mandar para nós. Agora o missionário explica o significado das palavras: a Deus levantei a minha voz. Essa voz é para levantar diante de Deus, é para você lutar com Ele com essa voz. Senhor, o Senhor me falou pela palavra, o Senhor me garantiu que aquela bênção é minha. Eu estou aqui agora diante do Senhor para tomar posse. Deus provavelmente tem muita coisa em mim que é errada, que não está permitindo o Senhor atuar. Mas eu lhe peço agora, revele para mim que eu vou me arrepender se é um pecado, eu vou tirar se é uma tentação, vou expulsar. Esse mal não vai continuar na minha vida, porque eu quero a tua palavra, eu quero a tua bênção, que é minha já. E não abro mão, não. Eu estou aqui exatamente para tomar posse. Outras palavras que Deus vai lhe dar, porque é Ele que lhe fortalece nessa luta entre aspas. Você não está lutando com Deus. Quem é você lutar com Deus? Deus está permitindo você exercitar-se na palavra para conseguir a bênção. E acompanhe o que diz o trecho final desse versículo. E Ele inclinou para mim os ouvidos. Acabou. Se eu fizer a mesma coisa e Deus não inclinar, então Ele ama a pessoa diferente. Amou Asaf mais do que eu. Não. Isso aqui é um exemplo. A Escritura Sagrada diz: eu vos dou exemplo para assim como eu fiz, façais vós também. Ele aprendeu com Davi o Asaf. Outros aprendem comigo, eu aprendi com alguém, por aí fora vai. E continuo aprendendo até o dia de hoje. Então aí nós tomamos posse da bênção. E agora a mensagem final do missionário Soares. Nós estudamos aqui o seguinte: quando Deus lhe dá
uma revelação da palavra, ele está te dando uma voz. Você clamar dele com essa voz. Você reivindica de Deus a bênção, você determina o mal que saia e você recebe a bênção. Sem ter essa voz de Deus, essa unção, fica bem difícil. Mas você sente que Deus vai fazer. Não, porque está escrito que Jesus levou minhas doenças e enfermidades. Então você pode clamar que Deus vai dar a bênção.